Olá, bem-vindas e bem-vindos ao último debrief de 2025. Comigo tenho o Vasco Pinheiro e o David Antunes. Eu sou o João Salviano. Já sabem, podem seguir o Vamos Falar de Fundo em todas as plataformas de podcast, no YouTube e também no Twitter, ou X, ou no Instagram. Quem quiser ajudar e apoiar este projeto pode ir a patreon.com/VFF1 e escolher uma das modalidades de apoio a partir de €1 por mês. Nós temos vários podcasts, não só de Fórmula 1, mas também de NBA, Wrestling, Endurance, MotoGP, rallies, temos tudo um pouco. Se quiserem apoiar o projeto, já sabem, patreon.com/BFF1. Estamos em final de ano e, portanto, as notícias não abundam, mas temos alguns temas que queremos tratar aqui hoje e que são pertinentes para a próxima temporada, nomeadamente os rumores da possível saída de Gianpiero Lambiase da Red Bull, e que poderá estar a caminho ou da Aston Martin ou da Williams. Seria uma notícia bombástica neste final de ano, até porque há uma ligação quase umbilical entre Gianpiero Lambiase e Max Verstappen, mas desde a chegada de Laurent Mekies que a estrutura da Red Bull tem vindo a sofrer alterações, nomeadamente com a saída de Helmut Marko, recentemente da equipa de Milton Keynes, e também com algumas reestruturações já internas dentro da equipa, no sentido de adaptar toda a estrutura à nova gestão que é liderada por Laurent Mekies. David, começo por ti. O que é que te parece este rumor, esta possibilidade de Gianpiero Lambiase deixar órfão Max Verstappen na Red Bull, pelo menos por mais um ano, e rumar, seja a Williams, seja a Aston Martin? Boa tarde. Vou ser muito sincero. Pareceu muito emocional aquela descarga muito emocional dele quando acabou a corrida em Abu Dhabi. Parecia quase emoção de um adeus. Se eu acredito que ele vá para a Williams, tenho alguma dificuldade em acreditar, tendo em conta que já não é a primeira vez que tem notícias que ele poderá estar em linha para ser o novo time principal da Aston Martin. Por outro lado, acho que é quase inaudito um engenheiro de corrida passar a time principal. O único caso que eu me lembro é do Andrea Stella, mas já estava na McLaren há uns anos. O Jonathan Whitley passou da Red Bull para ser time principal da Audi. Mas não era engenheiro de corrida, não é? Mas era um escalão parecido. É assim. Acho que o Adrian Newey está a prazo. Eu vi uma entrevista dele no primeiro não, aquilo do Adrian Newey não, já deu o que tinha a dar, para despachar. Pois, está a prazo. Está a prazo enquanto time principal da Aston Martin. A mim pareceu-me sempre que era uma solução temporária para colmatar ali um período de eventual jardinagem de alguém que viesse a assumir a posição. Até porque a entrevista que eu vi logo no Grande Prémio do Qatar, o Newey disse: não faz grande diferença porque eu também já vinha às 3 primeiras corridas do próximo ano. Ou seja, faz sempre mais diferença porque apesar de haver algum sistema de rotatividade nas equipas, os team principals, os chefes de equipa, estão em praticamente todas as corridas durante o ano. Se seria uma solução interessante, seria no mínimo uma surpresa, mas tendo em conta o tipo de posições que estão a ser avançadas como sendo as possíveis posições para o Gianpiero Lambiase na Aston Martin, tenho dificuldade em compreender onde é que a Williams entra no meio desta equação, uma vez que a posição de chefe de equipa já está devidamente ocupada, a não ser que queiram seguir uma tendência que tem vindo a ser feita de separar a parte técnica da parte da gestão da própria equipa. Sim, mas isso também tens de ter em linha de conta de onde é que surge o rumor de que poderá estar na órbita da Williams, não é? Sim. Porque há uma certa imprensa inglesa que acha que toda a gente tem o sonho de trabalhar ou na Williams, ou na McLaren, ou Verdade. nas equipas puramente britânicas. Portanto, sempre que há um nome de monta no mercado, a Williams aparece, ninguém sabe porquê. Vasco, os teus 5 centavos sobre toda esta história. Em primeiro lugar, boas festas a todos. E é bom não estar a moderar uma vez também. Assim não tem que ser eu a pôr o David na ordem.
por baixo. Sobre este assunto, mais uma coisa, é normal os fins de ciclos e o staff das equipas procurarem outros voos e outros caminhos em termos de carreira profissional, não é? E quererem procurar continuar a evoluir nas suas carreiras. O ir para a Aston Martin, ou o nome da Aston Martin, parece-me que é mais ou menos natural, tendo em conta que é uma equipa que está sempre à procura de talento, não é? Sempre desde que esteja disponível, e que quanto a esse salto quântico de passar de engenheiro de pista, atenção, ele já não é bem engenheiro de pista, ele é engenheiro de pista e tem uma outra Não, ele função. não era o chefe dos engenheiros na Red Bull, É isso, ou ele o chefe dos dos engenheiros. engenheiros de pista. Ele continuou como engenheiro de corrida do Max Verstappen. por exigência do Max, não foi? Exatamente. A ideia com que fiquei é que aquilo foi um bocadinho uma exigência do Verstappen, e que se calhar terminava essa exigência pelo menos até ao final deste ano. Parece-me que não me escandaliza este tipo de saltos, porque para já ele já não é apenas um engenheiro de pista. Segundo, porque quando se tem capacidades e talento para isso, é normal que aconteçam estas apostas um bocadinho no desconhecido. Quanto ao Williams, não é uma coisa. Williams, sem prejuízo do que tu disseste, Salviano, de que, e de eu concordar um bocadinho contigo, que realmente existe alguma imprensa que dá sempre algum benefício positivo a as equipas puramente britânicas. Parece-me também que apesar da Williams ter tido um ano bastante melhor do que teve nos últimos anos, ainda está longe de ser uma equipa que atraia talento assim do nada, não é? O Sainz foi para a Williams porque não tinha outra hipótese, não foi porque se calhar... Sim, porque a alternativa era Williams ou Alpine. Exatamente, portanto, acaba por ser um bocadinho... E é preciso não esquecer que o Sainz foi para a Williams com um contrato que lhe permite sair no final de cada temporada. E, portanto, claro, aquilo sim, é um casamento muito de conveniência das duas partes. Claro que sim. E isso não tem mal nenhum. Agora, o que me parece é que não vamos ter aqui ilusões de que isto realmente é assim muito verdade ali para a Williams. Portanto, visto isto, eu acho que me parece que não há fumo sem fogo, embora acho que o Lambiesa tem a ambição de querer subir, e se calhar a Red Bull não tem neste momento muita margem de progressão. Portanto, pode acontecer, quem sabe. A mim o que me parece, e quem nos segue nos nossos grupos do WhatsApp, eu já tinha mencionado isto lá um par de vezes, parece-me que há uma mudança de cultura e mentalidade na Red Bull desde que chegou o Laurent Mekies. O Laurent Mekies não é Christian Horner, o estilo de liderança é muito diferente, é menos mediático e mais focado no trabalho e na parte da engenharia e no desenvolvimento do carro. E eu já tinha dito que iria haver mudanças na Red Bull no final desta temporada. Helmut Marko foi a primeira mudança mais mediática, digamos assim. Lambiase poderá ser a segunda, mas acho que claramente Mekies quer uma equipa mais discreta, mais focada no trabalho do dia-a-dia e menos no campo dos clichês e dos soundbites, que é muito o estilo da Red Bull desde sempre. E portanto, nessa nova cultura, nessa nova mentalidade, há personagens que deixam de ter tanto espaço. E Lambiase é mais conhecido, apesar de toda a sua qualidade profissional e técnica, como engenheiro de corrida do Max e como chefe dos engenheiros da Red Bull, é mais conhecido pelos diálogos no rádio com o Max do que propriamente pela sua excelência profissional. E alguns desses comentários no rádio não são bem no tom certo que me parece que Laurent Mekies quer imprimir na equipa. E, nomeadamente, nestes últimos grandes prémios desta temporada, tivemos alguns exemplos disso, em que alguns comentários, tanto de Helmut Marko como de Jean-Pierre Lambiase, causaram algum incómodo e mal-estar. Nomeadamente a questão do Kimi Antonelli no Qatar, que me parece que foi tudo muito infeliz da parte deles. E, portanto, acho que houve aqui também um abrir de porta para que Jean-Pierre Lambiase saísse. Por outro lado, desde que Adrian Newey pegou na Aston Martin, a Aston Martin está num processo de
limpeza e reestruturação interna para se adequar a ser aquilo que é a ambição geral de lutar por campeonatos e ganhar campeonatos. E para isso precisa de gente que tenha essa experiência, que tenha essa mentalidade, tenha essa cultura e que seja de confiança de quem já lá está. E neste caso, Jean-Pierre Lambiase é uma pessoa da confiança de Adrien Newey, portanto não me espantaria que Adrien Newey tenha feito um convite para que Lambiase se juntasse à equipa da Aston Martin, porventura para ser o seu deputy, não estava a faltar o termo em português, mas o seu adjunto nesta temporada, ou pelo menos numa parte desta temporada, enquanto o Newey acumula as funções de team principal, para depois assumir a equipa lá mais para a frente. As funções de team principal também não são nada do outro mundo, não são uma coisa, meu Deus, tem que ser alguém com 30 cursos e 20 teses de doutoramento. Tem que ser um gestor. É um gestor e tem que ser alguém que percebe o mundo da Fórmula 1, o mundo político da Fórmula 1, o mundo comunicacional da Fórmula 1 e que basicamente representa a equipa nesse espaço. E acho que o Lambiase nisso tem todas as qualidades necessárias para o fazer. Podem ter um conhecimento profundo do paddock, obviamente, porque está lá há muito tempo já. E não parece que fosse um salto tão grande passar de repente para time principal de uma equipa como a Aston. Sendo que na Aston Martin, numa equipa que está em crescimento, há muita pressão, que é uma coisa que ele já está habituado nos tempos da Red Bull, mas também há uma margem de erro ainda, não é? Porque não se espera que a Aston Martin já em 2026 esteja no patamar que está a Red Bull, que está a McLaren neste momento, apesar de nós sabermos que a McLaren é mais pela parte da qualidade do carro, propriamente pela excelência da organização, que está a Mercedes. E, portanto, a Aston Martin quer chegar aí em 2027, 2028, a esse nível de qualidade, de consistência, de capacidade organizativa para poder estar sistematicamente na luta por vitórias nas corridas, por vitórias nos campeonatos. E aí Jean-Pierre Lambiase pode encaixar que nem uma luva no projeto da Aston Martin. Quanto ao Williams, não parece que a Williams seja um projeto tão atrativo nesta altura. Há várias equipas de fábrica a partir de 2026, temos a Audi a chegar, temos a questão da Toyota que está a tomar conta da AS e que, portanto, mais ano menos ano vai ser a equipa Toyota. Temos a Mercedes, temos a Ferrari, a própria Red Bull que se transformou em equipa de fábrica com estes novos regulamentos e com a parceria com a Ford para desenvolver os seus próprios motores. A Williams vai ser uma equipa cliente. E neste quadro pode ter 1 ou 2 anos que lhe corra muito bem, mas no médio e longo prazo não terá grandes hipóteses de lutar por campeonatos ou por algo mais ambicioso do que o que fez este ano, por exemplo. Acho que a Williams vai estar na luta do segundo pelotão, para estar ali no top 3 do segundo pelotão, só numa situação muito extraordinária que poderá estar na luta pelos campeonatos. E, portanto, quem sai de um projeto como o da Red Bull não vai querer ir para um projeto que está vários passos atrás quando tem a oportunidade para ir para um processo que está muito mais avançado e que tem muito mais recursos e onde já está muita gente com qualidade é que ele pode acrescentar. Portanto, se acabar na Aston Martin, acho que será a coisa mais natural deste processo. Se continuar na Red Bull, será um bocadinho estranho, porque estas coisas não circulam sem haver algo por trás. E esse algo por trás é a tal história que eu disse. Portanto, a porta foi aberta para ele sair e é por isso que há estas movimentações agora. Mas diria que não indo para a Aston Martin, mais provável ficar na Red Bull mais um ano, até encontrar um projeto onde se enquadra melhor. A Williams só se for mesmo empurrado para fora da Red Bull. E aí que a Williams poderá fazer algum sentido. Mas aí também é preciso que ele queira continuar na Fórmula 1 a todo custo. Que é outra coisa que não sabemos. Mas é algo que vamos acompanhar nas próximas semanas. Até ao final de janeiro isto deverá estar mais ou menos decidido o que irá acontecer, até porque o tempo urge e há as questões das licenças sabáticas forçadas e todas essas miudices que têm que ser resolvidas até ele poder entrar na sua próxima equipa. Mas poderá estar aqui a grande transferência do mercado de inverno da Fórmula 1, porque no lado dos pilotos está tudo estabilizado, mas no lado do pessoal das equipas esta poderá ser a transferência mais mediática do defesa, digamos assim, porque o Jean-Pierre Lambiase será uma mais-valia, seja qual for a equipa
para onde for. Vamos só aqui ler alguns dos comentários que chegaram, entretanto, só complementar aqui o Bruno Paiva, que nos deseja um grande 2026. Nós também desejamos um grande 2026 a todos os que nos seguem, veem e que apoiam este projeto. Um abraço também para o Gilberto Barros. O Dr. Soldas diz que hoje vai trabalhar mais umas horas extra e que o patrão agradece só porque tem aqui mais um podcast para lhe fazer companhia. Um abraço também ao Vítor Manuel Fialho, que nos cumprimenta da Benedita, e também para o Pedro Hermida, que veio só deixar o like e cumprimentar-nos e que só logo irá ouvir as nossas opiniões. Abraços para ele também. Continuando, David, este tema vou deixar que sejas tu a introduzir porque é o teu tema preferido. Lewis Hamilton foi de férias e não quer saber da Fórmula 1 para nada. Lewis Hamilton foi de férias e não quer saber da Fórmula 1 para nada, mas entretanto prestou algumas declarações a dizer que não ia ter saudades nenhumas desta geração de carros que terminou agora. Não surpreende, já por várias vezes abordámos esse tema aqui e replicámos algumas das notícias e comentários à boca pequena que eram feitos no mundo da Fórmula 1, de que ele não se tinha adaptado a este regulamento, e realmente o exemplo que ele dá como os carros melhores conduzir foi o da geração de 2014 e os de 2017, curiosamente, foram os carros que corresponderam ao domínio que ele teve da Fórmula 1. Já por diversas vezes que falaste aqui, Salviano, daquela estatística um bocadinho dúbia do Vettel de nunca ter ganho uma corrida partindo abaixo do quarto lugar, para mim esta é estatística, entre aspas, dúbia do Hamilton, é não se ter conseguido adaptar a um tipo de carro, um carro diferente daquele ao qual ele estava habituado. E é particularmente alarmante quando comparamos com um piloto pouco mais velho do que ele, que já conduziu carros de outras gerações e que se tem mostrado sempre competitivo. Há aqui outro aspecto preocupante, é que ele deposita muita esperança naquilo que será o Ferrari 2026. Também não tem outro remédio, não é? Epá, eu sei, o país mais vai ficar em casa, não é? Parece. Mas eu até tenho medo cada vez que abro os sites de notícias e vejo lá um esboço de um Ferrari. Juro que fico em pânico, muito sinceramente. Ainda por cima, a parte mais grave é que já apresentam um Ferrari com a versão A e a versão B para a próxima época, o que significa que a versão A não deve ser grande coisa e estão mais esperançados na versão B. Mas fica aqui a minha nota da minha desconfiança para com esta dificuldade do Hamilton se ter adaptado a esta geração de carros. Eu acho que também poderá, a única explicação que eu tenho para isso é assim, também não o censuro porque ele em 2022, aquele Mercedes fazia mais bouncing, peço desculpa, não sei o termo em português, saltitava mais do que sei lá o que é, quer dizer, as costas dele ainda hoje se devem estar a queixar daquele carro. Mas também não sei, uma vez que ele estava tão focado na luta pelo campeonato de 2021, que tipo de preparação é que ele teve para se adaptar ao carro de 2022. Se teve muito tempo de simulador ou não para experimentar. Recordo-me dessa parte do simulador, porque já vários pilotos referiram terem estado com versões dos carros de 2026 no simulador, já desde durante a pré-temporada. Eu acho que aqui temos um desconto ao Luís, porque ele vem numa época desapontante. Não é? O sonho acabou, o sonho, não, mas o sonho era uma mudança para a Ferrari, que isto ia tudo ser maravilha, era a segunda melhor equipa, devia ter sido campeã do mundo no ano passado e não foi, em 2024, contra construtores, obviamente. Chegou a 2025, vinha com essa ilusão de que as coisas iriam melhorar depois de 3 anos complicados na Mercedes, e a verdade é que piorou ainda mais, não é? O Lewis tem uma época muito, muito má. Eu acho que já há alguns 30 anos que ninguém tinha uma época de sair na Ferrari tão má, em termos de
pontos, pódios, e já não digo vitórias, a Ferrari não ganhou nenhuma este ano, ganhou? Ou ganhou? Não. A Ferrari teve 0 vitórias este ano, foi um daqueles anos. Nas sprints, mas pronto. E portanto, o Lewis é uma pessoa muito mercurial e portanto reage muito às situações, é muito emocional nisso e as declarações dele têm que ser lidas nesse contexto também, não é? Eu não vejo aqui nada que me indique que ele não voltará em 2026 a dar tudo e motivado para tentar pelo menos chegar ao pódio para o ano, quem sabe, dependendo da qualidade do carro da Ferrari, poder lutar por vitórias e algo mais. Agora, obviamente, nesta altura, qualquer pergunta que lhe façam vai ter uma resposta deste género, porque é o estado de espírito dele. E eu entendo isso perfeitamente. Agora, ainda em conta aquilo que estavas a dizer, David, é muito estranho alguém que tem 20 anos de carreira de Fórmula 1, que foi 7 vezes campeão do mundo, não conseguir adaptar-se, já não digo aos carros desta geração, mas ao carro da Ferrari deste ano. Ele esteve sistematicamente atrás do Leclerc, quer dizer, quando batia o Leclerc era porque o Leclerc tinha um problema, não era porque o Lewis era mais rápido. E sobretudo em qualificação, que é onde o Lewis sempre dominou. Sim, mas o Lewis já na última temporada era regularmente batido pelo Russell. Sim, mas a última temporada para mim não conta porque ele já estava de saída. E, portanto, ele anuncia a saída no dia 31 de janeiro de 2024 sim. E, portanto, a partir daí nem a equipa lhe dava tudo o que tinha para dar, nem ele estava com motivação para ir buscar tudo o que podia buscar. Este ano tinha que ter sido diferente. E não foi. Ele foi sistematicamente batido pelo colega de equipa. E mesmo quando o colega de equipa tinha o carro mais ao jeito dele. Portanto, quando eles faziam alterações mais para o lado do Lewis do que propriamente para o lado do Charles, o Charles continuava mais rápido. Portanto, houve ali alguma coisa que falhou e é isso que me preocupa. Porque se chegarmos ao início desta temporada de 2026 e o carro da Ferrari não estiver ao nível que ele espera e deseja, não sei quanto tempo é que dura a motivação dele e se não vamos ter mais um ano de desastre na Ferrari. E eu, se estivesse no lugar dele, a da altura começava a fazer contas se vale a pena continuar, porque isto está-lhe a dar cabo do legado. Sim. Obviamente que a estatística vai lá ficar, mas a impressão que fica nas pessoas vai mudando. E ele não precisa disso, não é? Agora, ele também já demonstrou várias vezes, e já o disse várias vezes, que quer estar na Fórmula 1 mais tempo. Portanto, não está a considerar o final de carreira. Portanto, ele está aqui numa situação complicada, está num limbo em que não percebe muito bem para onde é que se há de movimentar, porque a mudança para a Ferrari não está a correr como ele desejava. Ele quer continuar na Fórmula 1, mas também não tem por onde ir se não for a Ferrari, porque não há nenhuma equipa de ponta que vá pegar nele nesta altura. E, portanto, eu entendo o estado da alma dele e é muito complicado gerir isso. E, portanto, o melhor se calhar que ele faz é mesmo desaparecer durante um mês, não pensar em nada disto, ir lá fazer as caminhadas dele para o Grand Canyon ou para onde é que ele costuma ir nas férias e voltar em janeiro com a cabeça limpa e preparado para mais um ano. Não sei, Vasco, o que é que parece? Bom, em primeiro lugar, a Fórmula 1, ou pelo menos algumas pessoas que seguem a Fórmula 1 também não têm saudades do Lewis. Portanto, acho que é daquelas coisas que... É como aquelas relações que até na altura precisamos de um tempo. E acho que é isso que claramente se está a passar. Não és tu, sou eu. Exato. E acho que existe outra coisa aí que o David pegou nisso. Eu acho que foi a primeira vez, o Hamilton diz que não gostou, ou que não se adaptou, ou whatever, a estas regras. Ele teve chassos, basicamente. E se calhar foi a primeira vez que ele teve que guiar tantos anos chassos. Coisa que tu fizeste referência ao Alonso. O Alonso teve, nos anos que teve na McLaren, uma vasta experiência disso, não só na McLaren. Fez um doutoramento em chassos. Exato. Fez um doutoramento em chassos. E acaba por ser um bocadinho um desafio que se calhar o Hamilton nunca teve na vida, porque
A Mercedes perdeu o domínio que tinha nos regulamentos anteriores a estes que agora terminaram, e quando entrou nesta era, claramente percebeu-se que não dominava, o que é que seja, não atinou com isto. E o Hamilton nunca conseguiu ter um carro dominante nas mãos, porque, quer dizer, com as vitórias que ele teve nas regras anteriores, eu também tinha adorado guiar aqueles carros, não é? Claro. Eu não, batia logo à saída das boxes, portanto, nem Tá vale a bem. pena. Estamos a falar em sentido hipotético. Como é óbvio, nós, se nem nos simuladores conseguimos guiar estas coisas, quanto mais aqui, não é? Quanto mais na realidade. Exatamente. O Salviano e eu também temos um doutoramento nisso, portanto. Justamente em bater à saída das boxes. Exatamente. E um contra o outro, atenção, que é ainda mais perigoso, ainda mais inovador. O futuro do Hamilton. Eu acho que o Hamilton, um dos principais problemas que acho que o Hamilton se deparou é o quanto rápido o Leclerc é. Já todos sabíamos isso, mas quer dizer, se calhar bater o Leclerc não vai ser algo fácil, não é? E independentemente das escolhas que o Hamilton tenha para o futuro, o que me parece é que ele também se calhar vai ter que trabalhar mais, porque nós vemos que o Alonso, com a idade que tem, continua a ser um piloto extraordinariamente rápido, mas farta-se de trabalhar, não é? E temos outros exemplos noutros desportos, pilotos ou atletas que conseguem ter uma longevidade grande e a um nível competitivo muito aceitável, mas tem que trabalhar muito. Eu não sei se o Hamilton Sim, tem não esse basta ritmo. talento, não é? É preciso de trabalho, não é? Portanto, eu não sei se o Hamilton está disposto a isso. Eu sei que o Hamilton aprecia muito o facto de estar Eu na nem Ferrari. sei se ele está disposto, eu não sei se ele está preparado mentalmente para isso. Porque Exatamente, ele vem também de isso, vários anos com a vida facilitada pelo carro, não é? Que não era tão exigente. Exatamente. O trabalho dele fora de pista. E não nos vamos esquecer que, mesmo até em termos de companheiros de equipa, o Hamilton, tirando o primeiro ano que teve na McLaren, de resto sempre teve pilotos que eram sempre uns mais próximos, mas sempre mais lentos que ele. Mesmo o Nico Rosberg é capaz de ter sido o único que lhe mordeu os calcanhares a sério. Porque de resto, quer dizer, ter a segunda geração dos carros híbridos ao lado do Valtteri Bottas deve ser muito fixe, digo eu. Portanto, não, mas curiosamente, o ano com o Rosberg é se calhar o melhor exemplo daquilo que ele poderá estar a atravessar na Ferrari com o Leclerc, que é, ele também não soube lidar com 2016. Ele deu, o primeiro quarto da temporada, deu de barato ao Rosberg. Quando percebeu, já não teve capacidade para ir buscar. Obviamente teve aquele azar na Malásia, que avariou o motor e tudo mais. Mas, quer dizer, o Nico também teve azares nesse ano, e portanto isso uns limpam os outros. Agora, aquele início de temporada foi horrível de Lewis, e o Nico limpou tudo, não é? E aí fez a diferença logo, e o Lewis aí foi logo abaixo, e demorou. Não, e existe outra coisa que ainda estamos todos à espera do porquê da troca de mecânicos na temporada de 2016, no tal livro que o Hamilton há de escrever um dia, não é? Estamos todos à espera disso. Mas existe uma grande diferença desse ano para este. Eu concordo que realmente quando diz isso, mas existe uma grande diferença, é que em 2016 o Mercedes era o carro dominador, ninguém lhe cheirava. Aqui não, aqui a Ferrari é o quarto carro e sabe Deus Nosso Senhor como, não é? Desculpa, David. Não, eu ia dizer, o maior bode expiatório da dificuldade de explicar o ritmo, a falta de ritmo do Hamilton na corrida, porque isso era notório. Ele fazia um stint bom e os outros dois stints eram 0.3, 0.4, 0.5 mais lentos do que o companheiro de equipa. Tem-se atribuído muito ao engenheiro de corrida e as evidentes dificuldades de comunicação entre piloto e engenheiro de corrida. E neste momento também há rumores de que poderá haver uma mudança nesse campo. É natural. Já tinha aberto um pouco a porta em Abu Dhabi, dizendo que ia reestruturar o staff à volta dele dentro da equipa, mais recentemente o Fred Vasseur. A minha questão é, e se mesmo depois de mudar o engenheiro de corrida ele continuar a demonstrar esta falta de ritmo
em comparação Sim, com... mas isso ele tem que experimentar, não é? É inevitável. Claro, Isto é como tudo, ele vai ter que ir eliminando os fatores que justificam ele poder estar neste momento de forma. Se eliminar todos esses fatores e continuar em mau momento de forma, não há mais nada a apontar, senão ele já não tem capacidade para mais. E portanto ele tem que ir eliminando tudo isso também pelo lado mental, para ser mais saudável do lado mental, no sentido de perceber onde é que está, porque é que está e o que é que pode fazer. Não pode ter essas dúvidas, digamos assim. Portanto, o que eu estranhei e disse isso ao longo do ano é Ferrari não ter reagido ao fim de 3 ou 4 corridas quando percebeu que, por exemplo, o Adami não é o engenheiro de corrida certo para o Lewis. Sim, isso era por demais evidente. E isto é o que nós vemos, e portanto por trás ainda, se calhar ainda há mais casos destes, em que ele está rodeado de pessoas com quem não tem química, com quem não tem confiança, com quem não tem uma relação de trabalho que seja ideal para alguém que está num carro em que todas as décimas de segundo contam. E a Ferrari não soube reagir a isso também. E, portanto, eu acho que é culpas partilhadas dos dois lados. E estou muito espantado com uma equipa que investe 100 milhões de euros ou 100 milhões de dólares por ano num piloto, depois não tem o jogo de cintura para se adaptar ao piloto e esperar que o piloto se adapte a tudo sozinho. Mas isso é a escola Ferrari, não é? Mas a escola Ferrari funciona quando funciona. Quando não funciona tem que mudar. Mais as vezes que não funciona do que funciona, não é? Isto na prática a teoria é sempre diferente. A Ferrari não pode andar sempre atrás do que é a sua tradição, porque é a sua tradição. Não devia. Mas pronto, enfim, é o que temos. Não sei, vamos ver como é que ele chega agora aos testes de pré-temporada. Esta temporada vai arrancar muito cedo. Vai arrancar a partir de meados de janeiro. Temos a equipa já a fazer testes privados e depois no final de janeiro temos a primeira sessão de testes pré-temporada. Nós, adeptos, só poderemos ver as de fevereiro ou acompanhar as de fevereiro, porque a primeira de janeiro é fechada ao público e portanto não sei até que ponto é que vamos ter informação disso, porque também eles não querem, Fórmula 1, FOM, equipas não querem que saia cá para fora aquilo que vimos em 2014, não é? Com a McLaren. Esse tipo de situações em que, olha, o motor não funciona, ou o carro não sei o quê. Em 2014, quando foi o lançamento das novas regras, os primeiros testes, houve equipas que nem foram ao primeiro. A Williams foi em 2014 que. Não, foi mais tarde. Acho que foi em depois. 2018 ou 2019, uma coisa qualquer. Mas eu acho que é por isso que os testes de final de janeiro não vão ter cobertura, mas o Lewis tem que se apresentar ao trabalho e, portanto, tem que começar já em janeiro a adaptar-se ao carro e a Ferrari a construir um melhor ambiente de trabalho à sua volta para que possa extrair o máximo daquilo que ele tem para oferecer. E eu nestas coisas, esta conversa do a Ferrari está sempre primeiro, seja a Ferrari, seja o que for, não compro. Porque só quem nunca geriu equipas é que acha isso. Claro, evidente. E portanto, a Ferrari está sempre em primeiro se as pessoas que lá estão bem. Mas ao mesmo tempo, isto também não deixa de ser um teste engraçado para o Hamilton, de saber o quanto verdadeiramente líder ele é, porque um piloto, e nós temos vários exemplos disso, que dão um murro na mesa e que dizem, não, eu quero isto, aquilo, e quero que seja feita esta alteração e a outra. O Hamilton não o vejo muito com esse perfil, portanto até nesse aspecto é um desafio interessante de ver o que é que acontece. Sim, a verdade é que quando ele chega à Mercedes a equipa já estava montada. E já estava há 2 anos a preparar a mudança de regulamentos para 2014, se não estou em erro. Há 2? Não, a Mercedes começou a preparar a mudança de regulamento em 2009. Okay? Depois de ajudar a escrever o regulamento. Exato. Ainda mais me ajudas, é mesmo... Depois o Ross Brown foi para lá em 2010 e começou a montar a estrutura da Mercedes, que depois acabou por ser dominadora a partir de 2014. Mas o trabalho de Sapa foi feito a partir de 2009 e 2014 pelo departamento de motores da Mercedes e pelo Ross Brown, que reestruturou toda a equipa e que montou uma equipa com a tal equipa que a Aston Martin está à procura de construir, com mentalidade e ambição de campeão. E o Lewis foi lá parar em 2013.
no ano antes de começar o novo regulamento, no sentido de ser integrado, preparado, da equipa também se adaptar ao piloto, tudo aquilo que a Ferrari não está a fazer, basicamente. Porque a Ferrari está a seguir os passos, mas não está a seguir o processo. Ou seja, eles estão a copiar o que viram de fora, mas não sabem o que foi feito por dentro. E quem copiou o que vê de fora normalmente depois não sabe o que é que há de fazer. E parece-me que a Ferrari está um bocadinho nessa situação. E eu acho que o mais alarmante da Ferrari é que não se vê um recrutamento de jeito no lado técnico. Ou seja, não estou a dizer que as pessoas que estão a ser recrutadas são más, estou a dizer é que falta nomes de peso, nomes sonantes, para liderar os departamentos técnicos da Ferrari, seja a parte aerodinâmica, seja a parte dos motores, seja o que for. Não se vê. Portanto, a Ferrari está com o pessoal que ficou e não se foi embora, que não era o pessoal que estava à frente da equipa, e não foi buscar ninguém para substituir. E falhar a contratação de Nui, não ir buscar nomes sonantes para reforçar a equipa técnica e estar à espera que sejam os pilotos a fazer milagres, tem tudo para correr mal. E está a correr mal. Até mesmo o Lambiase espanta-me como é que a Ferrari não poderá estar interessada nele. Por acaso também. Eu não sei se está ou não está. Se calhar a Ferrari nem sabia que ele poderia estar disponível. Mas esse é o outro. Isso também não ajuda para a Ferrari. Mas sabes que um dos problemas da Ferrari é esta lógica do que quem vem é que tem que se adaptar. Sim. Não, isto da Itália é irrelevante. Não estamos no século XIX. Isto é fácil viajar, as pessoas podem trabalhar de segunda a sexta num lado e ir ao fim de semana à casa. Agora, ninguém quer ir para a Ferrari que seja um nome forte e com experiência e com qualidade, porque chega lá e é para ser o gato de sapato de algum gajo que já lá está, só porque já lá está. E não lhe dão liberdade para mudar os sistemas, os processos, as metodologias, nada. Que foi uma das coisas que correu mal quando estavam a negociar com o Nui, por exemplo. Porque o Nui queria liberdade para ser ele a gerir e a liderar todo o departamento técnico e a Ferrari não estava para aí virada. Claro. E portanto, os melhores profissionais não querem estar condicionados por este tipo de coisas. E isso também dificulta o recrutamento técnico da Ferrari. Os melhores profissionais querem que lhes sejam dadas as melhores condições e os recursos, porque eles depois sabem o que é que estão de fazer. Não vão inserir-se num departamento para funcionar como o departamento já está a funcionar, por isso não precisam dele. Não é? E acho que é toda esta lógica que está errada na Ferrari e que a Ferrari resiste a mudar. E quanto mais tempo durar essa resistência, pior fica a situação dentro da equipa. Agora, estamos a falar nisto e se de repente saca um coelho da cartola e o carro de 2026 é uma máquina, está tudo bem. Já são os maiores do mundo outra vez, enquanto o carro é para ganhar corridas. Mas pronto, já sabemos o que é que a casa gasta. Podemos seguir para o próximo tema? Ora, a estrutura da Toyota está cada vez mais presente na equipa da AS e aquilo que nós falámos na altura, quando foi apresentada como patrocinadora, está-se a tornar uma realidade visível. E agora começa a haver já notícias de que a Toyota poderá começar a ter influência na escolha dos pilotos da AS a partir de 2027. Quem é que quer começar com este tema? O David está cheio de vontade. David, arranca. Quando a AS for vendida à Toyota, vai ser a venda mais previsível de uma equipa de Fórmula 1. Sendo que não precisa de ser vendida. Exato. Sim, podem vender uma participação. Podem entrar um bocadinho como a Audi começou por entrar na Sauber, comprando gradualmente ações da equipa. Eu gosto desta equipa no sentido em que está a ser... Foi interessante a forma como surgiu na Fórmula 1, numa altura em que se falava muito dos custos para equipas novas entrarem no campeonato e encontraram uma forma habilidosa. Tornaram-se uma equipa regular ali, com alguns resultados interessantes e principalmente este chefe de equipa. Esta parceria com a Toyota começou por uma parceria técnica, agora já é um acordo de patrocínio também. No último ano, o piloto fez o papel de terceiro piloto na AS, foi o Ryo Hirakawa, que já é um piloto com ligações à Toyota, mas pareceu-me ainda mais interessante a forma como foi explicado que
efetivamente há esse objetivo de aproveitar um dos vários talentos que a Toyota tem, mas com base Eu primeiro é Kobayashi. Exato. Para mim também podia ser. Para mim também não me importava. Grande Kamui, regressa à Fórmula 1. Mas com base nos resultados dos pilotos, ou seja, não estão nem a Toyota quer, nem a Haas quer um piloto que chegue lá e esteja lá por simpatia pela ligação à marca. Aquilo que eu pensei foi, e o Kyle Rovanpera? Será que daqui a 2 anitos vai ser pela Toyota ou Red Bull? Vamos ter lá calma com a hype. O Kyle tem que fazer o seu caminho e perceber se tem jeito para a coisa. Mas era um piloto que eu gostava, tenho curiosidade para ver. É por isso que é bom deixar o David falar primeiro. Exatamente. O Rovanpera o que é que fez até agora? Drifts e pouco mais. Calma. O Rovanpera. Calma. Ele vai experimentar. Se calhar vamos vê-lo na Fórmula 2 ou na Fórmula 3. Vamos ver o que é que vai dar agora. Fórmula 1, calma lá. Não, mas atenção, eu tenho curiosidade para ver um piloto porque acho ousado este tipo de mudança e fico sempre com curiosidade. Eu também, mas calma lá com as expectativas, porque não é... Não, mas fiquei mesmo com a curiosidade, com a questão, será que ele é mais piloto Red Bull ou mais piloto Toyota? Ele será piloto quem lhe der a oportunidade se ele tiver direito a essa oportunidade. Olha cá, isto não há... Okay. Isto não é como os casamentos na vida real, não é? Isto, quem der mais leva. Não. E mais não tem que ser dinheiro. Pode ser oportunidade, carro, estrutura, o que for. Não é? Olha como o Max escolheu entre a Mercedes ou a Red Bull. E escolheu a Red Bull porque a Red Bull dava-lhe no lugar logo. Não é porque era a melhor equipa que a Mercedes. E correu bem. Portanto, vamos lá ter calma, mas o Cali está numa fase em que vai experimentar coisas e depois logo se vê. Sim, mas de qualquer forma parece-me uma postura interessante da Haas e acho que dá para subentender por estas declarações que esta parceria está para durar e mais tarde ou mais cedo a Toyota vai ter uma parte substancial da equipa. Parece-te mesmo? Independente, não sei se vai ter ou não. O que eu não gostava, vou dizer mais aquilo que não gostava que acontecesse. Existe uma história mais ou menos recente de uma marca que até foi das primeiras que teve sucesso na Fórmula 1, que foi a Alfa Romeo, que também deu o nome a uma equipa, que era a Sauber na altura. Diferente. Eu sei que é, mas deixa-me lá terminar. Mas quer dizer, os resultados que teve foram desastrosos, porque lá está, era uma parceria exclusivamente comercial. Não havia qualquer envolvimento técnico e que, vamos ser práticos, até agora o que a Toyota fez foi exatamente o que fez a Alfa Romeo. Não tem qualquer envolvimento em termos técnicos na estrutura da Haas, não tem decisões nem influencia o caminho técnico da equipa e quer dizer, se quer entrar na Fórmula 1 outra vez, vai ter que fazer muito mais que isto, não é? Vai ter que comprar a equipa ou algo parecido e vai ter que investir à séria e sobretudo, que é isso que eu gostava que não voltasse a acontecer, vai ter que entrar não cometendo os mesmos erros que cometeu quando entrou no início dos anos 2000. Não nos podemos esquecer, para quem não se lembra, a Toyota fez um investimento gigantesco para entrar na Fórmula 1 no início dos anos 2000, andou mais de um ano com um carro a testar por quase todos os circuitos da altura que estavam no calendário, e os resultados ao longo de vários anos foram terríveis e acabou por sair quando foi a crise do subprime. Portanto, sabemos que os tempos são diferentes e que o mundo é diferente, mas a estrutura, e essa é a minha dúvida, até que determinado ponto o core da Toyota está pronto para voltar a entrar na Fórmula 1 e fazer o que é preciso para ganhar. Mas eu acho que isso é um sinal de que aprendeu a lição, porque não chegou aqui a campeão, claro, comprou uma equipa e aqui vamos nós. Não. Sim, então, se a juntar uma equipa que está no pelotão, estão a crescer com essa equipa e depois... Sim, claro que sim. Portanto, se a Toyota
mas vai ter que investir à sério, não é? Porque, quer dizer, já se percebeu que na Fórmula 1, por muito que se queira tornar isto uma coisa mais ou menos spec, não existem formas de isto ser feito sem ter uma estrutura forte, sem investir e sem... eu acho que a Toyota está a olhar para o regulamento a seguir ao próximo, ao que vai entrar agora em vigor. Portanto, não é para este 2026, é para o outro a seguir, que poderá ser o regresso dos motores de combustão sim, e claro dos que sim, combustíveis claro. sintéticos. Não, tudo isto demora V8, os tempo. V10, por aí. E estamos numa altura. O que é que eu gosto? Portanto, até agora falei da parte que me preocupava. Do que é que eu gosto? Olhando para isto apenas como fã. Gosto de ver um nome como a Toyota, que teve sucesso no WEC, nos rallies, e que falhou redondamente na Fórmula 1. Portanto, na altura, quando a Toyota saiu, várias pessoas disseram da Toyota que nunca mais voltaríamos à Fórmula 1. Gosto de ver isto acontecer, porque acho que a Toyota, se trabalhasse na Toyota nessa altura, teria muitas ganas de voltar a limpar à Fórmula 1 para limpar a imagem que deixou. Portanto, é com gosto que vimos isto acontecer e espero que o faça, lá está, como tu disseste, Salviano, de uma forma bem feita e pensada, de modo a que consiga ter resultados positivos. Eu acho que a melhor coisa deste potencial regresso da Toyota à Fórmula 1 como equipa de fábrica é termos o duelo Honda-Toyota outra vez, mas na Fórmula 1 desta vez. E temos aqui uma espécie de super Fórmula premium entre eles. Eu adoro marcas japonesas, adoro pilotos japoneses e corridas no Japão, e portanto para mim isto é tudo positivo, é tudo bom. E acho que tanto a Toyota como a Honda têm escolas de pilotos muito boas. A Honda está numa situação diferente porque é fornecedora de motores de uma equipa, não é dona da equipa, mas a Toyota, se tomar conta da AS, poderá ter aqui o caminho aberto para trazer uma série de talentos para a Fórmula 1 ao longo dos anos, que de outra maneira se calhar não teriam a oportunidade, e portanto isso também me agrada. Mas vamos ver como é que isto vai correr e também ver até que ponto é que a AS está interessada em que a Toyota tenha um papel mais preponderante na equipa. Porque a AS é gerida de uma perspectiva de negócio, não é? E, portanto, foi criada como uma plataforma de marketing para as indústrias AS, mantém-se como um ativo do Sr. AS, está a valorizar com o tempo. Uma parceria com a Toyota valoriza ainda mais a equipa. Não vai ser algo muito pacífico no sentido de transferir a AS para a Toyota. Portanto, se vocês acham que é caro estar na Fórmula 1, esperem até ver quão caro é entrar na Fórmula 1 como equipa outra vez, tendo que comprar uma das 12 que é possível comprar. Isso como é óbvio. E portanto, estou curioso para ver como é que isto vai desenrolar. Deve haver um acordo de princípio entre eles já, mas já sabe como é que é o mundo dos negócios. Mas é mais uma novela, um folhetim para seguirmos. Vamos terminar o último episódio de 2025 da melhor maneira, falando aqui um bocadinho daquela que foi a escolha dos diretores de equipa para o ranking do melhor piloto do ano. Vamos começar do 10º para o primeiro. Todos os anos os chefes de equipa fazem isto, votam nos seus melhores pilotos do ano, e depois este ranking é providenciado depois do final da temporada, e saiu esta semana, salvo erro, ou a semana passada. E basicamente em 10º lugar os diretores de equipa colocaram Nico Hülkenberg, que representa uma descida de 2 lugares em relação a 2024. O mais giro deste ranking é que não tem nada a ver com os rankings que se vê nos jornais e que a malta põe nas redes sociais, não sei o quê. E isto é aquele ranking, daquela, como se diz em inglês, de if you know, you know, não é? É a malta que está lá dentro, percebe da coisa e que diz de forma anónima, muitas vezes, o que é que acha verdadeiramente do desempenho dos pilotos. E, portanto, isto não corresponde muito àquilo que vos é vendido comercialmente depois na comunicação social e nas redes. Se bem que há aqui algumas coincidências, porque são óbvias demais. Então, Nico Hülkenberg em 10º, Isaac Adjar em 9º, Oliver Berman David em 8º,
Charles Leclerc em sétimo. Já aqui começam a malta. O quê? Em sétimo? Não pode ser. Carlos Sainz em sexto. Fernando Alonso em quinto. Fernando Alonso, então, mas o gajo está sempre lá atrás. George Russell em quarto. Oscar Piastri. Como é que esse gajo está tão à frente? Oscar Piastri atrás do Lando? Não pode. E Lando o campeão Norris do mundo em em segundo. segundo. E em primeiro Max Verstappen, porque eles são todos Maxines, os diretores de equipa. E, portanto, como é que é possível o gajo que foi campeão do mundo não ser o líder do ranking? Atenção, tens que dizer que a Red Bull e quem é que a Ferrari não votaram, acho eu. Está bem. Mas só para saberem, em 2012 o Vettel foi campeão do mundo e, por larga margem, os diretores de equipa consideraram Fernando Alonso o melhor piloto do ano. Para verem que isto não é assim tão estranho. O Max ficará à frente do Lando. Vasco, agora começo por ti. Epá, O que é que merece este top 10 dos pilotos? Concordas, discordas? O que é que mudavas? Epá, o que é que eu mudava? Não me escandaliza nada o Verstappen estar em primeiro, não me escandaliza nada o Norris estar em segundo, não me escandaliza nada o Norris o Piastri estar em terceiro. Acho que disse isto várias vezes nos debriefs quando o campeonato estava a acabar, que para mim o Verstappen é o piloto deste ano. Porque tinha um carro pior, porque fez tudo, teve que vir de trás e não ganhou. E muitas vezes nos perguntaram se estávamos contentes com a vitória do Norris. Estamos contentes porque ele também fez por merecer. E também estamos de acordo, também estou de acordo que o Piastri poderia ter feito mais e não fez. Até na altura da temporada teve ali uma quebra de forma, o que é que seja, ou as regras da papaya, ou o que é que seja, que lhe causaram claramente uma descida de rendimento. Para mim, não me escandaliza também o Adjar, o Hülkenberg, o Bergman estarem onde estão. Acho que o Leclerc, para o carro que tinha e para o chassi que tinha, fez uma temporada extraordinária. E acho que o Sainz e o Alonso também nem tem qualquer referência ou comentário a fazer, a não ser como é que um piloto que fica conseguiu um pódio ou dois, quantos pode dizer que o Sainz conseguiu? Dois. Fica à frente consegue ficar atrás do Alonso, e não estou a dizer isto em sentido pejorativo, isto só demonstra o quanto o Alonso merece este quinto lugar. Quanto ao Russell em quarto, vocês sabem que eu tenho um fascínio muito grande por o nosso menino Doiro, mas quer dizer, o Mr. Saturday. O quê? O Mr. Saturday, exatamente. Mas depois fui ver, antes hoje, quando estávamos a preparar isto, não digas às pessoas que preparamos isto, que eles assim pensam que nós somos os gajos. Estamos a falar quando estávamos a almoçar e a tomar café. O Russell ganhou corridas este ano, atenção. Sim. Portanto, o Russell teve uma temporada extraordinária. Foi, é porque a questão é essa. Faltou-lhe a questão é exatamente esta. É por muito que eu não gosto muito daquela popa do menino Doiro, e se o Nelson Piquet tivesse na Fórmula 1, arranjava uma maneira de lhe raparem aquele cabelo. Se o Nelson Piquet estivesse na Fórmula 1, era censurado e corrido lá ao fim do primeiro grande prémio. Deixa-te lá de coisas. Estou a falar, deixa-me embirrar com o Russell. Isto não é sobre o Piquet, é sobre o Russell. E ele fez uma boa temporada. A verdade é esta. E o carro era um chasso também. O Leclerc também tinha um chasso. E agora perguntas-me, porque não fizeste essa pergunta, mas que piloto é que eu gostava de ver aqui e que não está? Acho que o Bortoleto, sem ter feito uma temporada consistente, teve mostras de que vai ser um grande piloto. E não me escandalizaria nada se estivesse aqui. Sim, mas isto é uma análise do resultado ao longo do ano. Não é o potencial. Eu sei que sim, está bem, mas se eu fosse chefe de equipa, pronto, olha. Enganaste, botaste no Russell, olha, agora viu os resultados. Eu não. Pois, mas sabes que isto às vezes... no paddock, Vasco. Em 10 só cabe em 10. Foste como chefe de equipa da Aston Martin, confessa.
Mandei para lá o David, currículo. o que é que tu mudavas neste top 10? Diz lá. É para faltar aqui o Hamilton. Não, honestamente é assim. Deste top 10, eu acho que um dos meus dilemas em relação aos rookies é entre o Berman e o Adjar, porque acho que foram efetivamente os melhores rookies desta temporada. E tenho dificuldade, honestamente, teria dificuldade, e já falámos sobre isto, em pô-los num ranking, sendo como vocês sabem, rankings não é a minha especialidade, nem tops, nem nada disso. Bem longe disso. Mas teria mesmo dificuldade porque achei Para quem não sabe o que é que o David está a falar, tem que procurar um episódio em que ele faz o seu top 10 dos melhores pilotos de sempre. Vale a melhor parte é que era para justificar o Nelson Piquet e no fim esqueci-me de meter o Nelson Piquet. Mas enfim. Agora, acho o Leclerc em sétimo, só em sétimo, tenho dificuldade em compreender. Essa é a maior... Tenho dificuldade em compreender isto, porque acredito que ficasse no top 5, apesar de eu também ter gostado muito da época do Fernando Alonso. Eu acho que o que penaliza o Leclerc é a inconsistência dos resultados ao longo da temporada, que não são tanto de responsabilidade dele, mas que escamoteiam mais a performance dele. Enquanto que, por exemplo, no caso do Alonso, que era o que estavas a falar, o Alonso teve um carro mau todo o ano. E, portanto, ninguém estava à espera de grande coisa. Aliás, no início da temporada já havia dúvidas se o Aston seria capaz de pontuar muitas vezes. Não é? E o Alonso tinha aquele déficit enorme para o lance de 38 pontos, enorme para quem está na cauda do pelotão. E o Aston foi durante muitas corridas o 9º ou o 10º carro. Portanto, é mais fácil perceber a temporada do Fernando Alonso do que perceber a temporada do Charles Leclerc, porque muitas vezes dá a sensação que o Ferrari era melhor do que aquilo que eles conseguiam tirar do carro, e se calhar não era. Não é? Porque nós vivemos um campeonato que, tirando poucas e raras exceções, as diferenças entre eles eram muito curtas, e portanto uma 10ª de segundo podia significar uma diferença de 4 ou 5 lugares. E acho que isso penaliza um bocadinho o Charles. Mas eu também mudava o Charles, punha o Charles mais acima. Eu acho que o Charles cabia perfeitamente no top 5 deste ano. Eu, por acaso, esse também acho. Depois o Carlos Sainz, nada a dizer, uma grande temporada, sem dúvida. Até pelo facto de ter mudado de equipa, da forma como se adaptou, pelo facto de ter conseguido os 2 pódios na segunda metade da época, quando a equipa já tinha parado o desenvolvimento do carro antes de Imola, antes de chegarem a Imola. Sem dúvida, e surpreendeu-me ainda mais o do Qatar, porque achei que ele fez uma grande corrida mesmo. Muito bem. Eu acho que no top 10 estão os 10 melhores pilotos do ano. Não acho que haja assim uma grande injustiça nos que não entraram neste top 10. Pois, dentro do top 10 é uma questão de critério. Eu acho que o primeiro está bem atribuído, o segundo está bem atribuído, o terceiro está bem atribuído. A partir daí era quando eu começava a ter dúvidas, porque acho que entre Russell, Leclerc, Alonso e mesmo o Sainz é muito complicado. Tem que ser muito miudinho nos critérios para definir a ordem, tirando a preferência pessoal que está mais de A ou de B. E depois os rookies lá para trás e o Hülkenberg, acho que também o Berman, o Adjar e o Hülkenberg fazem temporadas excelentes e portanto também não acho que haja grandes motivos para discordar dessas escolhas. Portanto, acho que mais uma vez a minha opinião está mais próxima dos diretores de equipa do que propriamente dos meios de comunicação social ou das contas dos influencers, o que é bom sinal, é sinal que me mantenho são e que ainda não perdi a noção da realidade. Muito bem, nós ficamos por aqui, David e Vasco. Muito obrigado a todos e todos que nos seguiram este ano, que vamos falar de Fundo de Bruce, seja na Bola TV, seja nas plataformas de podcast ou no YouTube. Nós voltamos para o ano, que é já daqui a uma semana. Até lá, fiquem bem, beijinhos e abraços e boas entradas. Bom ano. Bom ano.